Shalom pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um dia com a Bíblia Viva, mais um dia na presença do nosso Deus, agradecendo, exaltando e glorificando o nome dEle por mais um dia de vida, pelo fôlego de vida, pelo ar que respiramos, pela família que temos, pela vida, pela saúde, pelo alimento e por tudo que Ele tem feito na nossa vida até agora, por tudo que Ele ainda está preparando e ainda vai fazer, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Coberta com o teu sangue, Jesus, se revestira com a armadura de Efésios 6, meus filhos, minhas netinhas, cobertos com o sangue de Jesus, meus pais e meus irmãos, meu sobrinho, minha nora e minha cunhada, todos os meus pertences, objeto eletrodoméstico, tudo que eles têm está coberto com o sangue de Jesus. Proíbo qualquer retaliação maligna contra a minha casa, minha família ou minha vida, e peço permissão para abrir a sua palavra, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Irmãos, chegamos a um dos momentos mais decisivos de toda a caminhada do povo de Israel pelo deserto. Hoje vamos falar da incredulidade que adiou a promessa. Depois de tantas manifestações do poder de Deus, o povo finalmente chega às portas da terra prometida. Era um momento de confiar, era um momento de avançar, mas em vez de caminhar pela fé, a maioria escolheu caminhar pelo medo. Nesses capítulos, nós veremos como a incredulidade de uma geração inteira atrasou o cumprimento da promessa. Também nós veremos o contraste entre a fé de Josué e Caleb e o medo dos outros espias. Hoje estudaremos o envio dos 12 espias, o relatório dos espias, a fé de Josué e Caleb, a incredulidade do povo, o julgamento de Deus e as leis sobre ofertas e pecados involuntários. Pai querido, muito obrigado por mais essa manhã, por mais esse dia na tua presença. Senhor, eu te peço, antes de iniciar a tua palavra, que abre nossos olhos espirituais para compreendermos que tu és maior do que qualquer gigante. Ajuda-nos a viver pela fé e não pelo medo, Pai. Que nunca deixemos de confiar nas tuas promessas, em nome de Jesus. Amém. Amém, povo de Deus. Deixa um amém aí. Irmãos, versículo-chave de Números 3 está entre 3 e 30, que fala: subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Os 12 espias, amém? Palavra-chave: fé, promessa, coragem, confiança e esperança. Moisés envia 12 homens para observar a terra de Canaã. Todos veem a mesma terra, todos veem os mesmos frutos, todos veem os mesmos gigantes, mas interpretam a realidade de maneira diferente. Olha só, 10 espias olham para os obstáculos, Josué e Caleb olham para quem? Para Deus. Escreve no comentário: para Deus. O que isso ensina? Pessoal, as circunstâncias podem ser as mesmas. O que muda é a maneira como enxergamos Deus diante delas. Números 14 fala da rebelião do povo. Versículo-chave 14 e 9. O Senhor é conosco, não os temais. Aleluia. Glória a Deus. Declara no comentário: o Senhor é comigo e eu não temo. Palavra-chave: incredulidade, rebelião, perseverança, obediência, misericórdia. O povo decide acreditar no relatório negativo. Em vez de entrar na terra prometida, o povo deseja voltar para o Egito, a terra da escravidão. Deus anuncia seu juízo. Aquela geração não entraria em Canaã, exceto Josué e Caleb. Gente, olha só os escolhidos. Mesmo assim, Moisés, ele intercede pelo povo, revelando mais uma vez seu coração pastoral. Irmãos, a incredulidade pode nos impedir de viver aquilo que Deus preparou para nós. Pegou a chave? Capítulo 15, a fidelidade de Deus continua. Versículo-chave, Números 15, 40, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos. Aleluia. Palavra-chave: obediência, santidade, aliança, memória, fidelidade. Irmãos, mesmo após anunciar o julgamento daquela geração, Deus continua ensinando seu povo.
Ele entrega instruções sobre ofertas, pecados involuntários e ordena que usem franjas nas vestes como lembrança constante da sua palavra. Mesmo quando disciplina, gente, Deus continua oferecendo esperança para as próximas gerações. Sua fidelidade permanece. Amém? Irmãos, Jesus é revelado em Números 3 e 15 como aquele que nos conduz à verdadeira terra prometida, como autor e consumador da nossa fé e como bom pastor que fortalece os que confiam nele. Pessoal, e por último ele é revelado como a esperança que vence o mundo. Amém? Pegou a chave? E os temas centrais desses 3 capítulos é fé, coragem, promessas, obediência, perseverança, esperança e fidelidade. Aleluia. Números 3 e 15 nos mostra que o maior obstáculo para Israel não eram os gigantes de Canaã, era a incredulidade deles. As promessas de Deus continuam verdadeiras, mas precisam ser recebidas com fé e, sobretudo, com obediência. E a Gólida Celeste ficará para o final da leitura, como sempre. Me acompanhe nessa leitura até o final. Números, capítulo 13. 12 homens são enviados para espiar a terra de Canaã. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais. Enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés no deserto de Paraã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. São estes os seus nomes de tribo de Ruben: Samua, filho de Zacur, da tribo de Simeão; Zabate, filho de Orida, da tribo de Judá; Caleb, filho de Jefoné, da tribo de Issacar; Gigeal, filho de José, da tribo de Efraim; Oséias, filho de Num, da tribo de Benjamim; Palti, filho de Rafulda, da tribo de Zebulon; Gadiel, filho de Sodi, da tribo de José; pela tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Aser, Setur, filho de Micael; da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vofsi, da tribo de Gade; Jeuel, filho de Maqui. São esses os homens dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra, e a Oséias, filhos de Num, Moisés chamou Josué. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhe: subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. Aleluia. Vede a terra, que tal é, e o povo que nele habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos, e qual é a terra em que habita, se boa ou má, e que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas. Também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela há matas ou não. Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zin até Reob, a entrada de Amate. E subiram pelo Neguebe e vieram até Hebron. Estavam ali Aimã, Sesal e Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois vieram até ao vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Esse lugar se chamou o Vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel.
O relatório dos espias recebido com incredulidade. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã e Cádiz, deram-lhes conta e eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra de que nos enviastes, verdadeiramente mana, leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas, habitam na terra do Negueb. Os heteus, os jebuseus e os amoreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Capítulo 14. Sedição do povo. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para que caímos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças serão presas? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefone, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porque, porquanto como pão os podemos devorar, retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, e a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência o ferirei e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Moisés intercede pelo povo.
Respondeu Moisés ao Senhor: os egípcios não somente ouviram que, com a tua força, fizeste subir este povo no meio deles, mas também o disseram aos moradores desta terra, ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes apareces. Tua nuvem está sobre eles, e mais adiante deles, numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se matares este povo como a um só homem, as gentes, pois, que antes ouviram a tua fama, dirão: não podendo o Senhor fazer entrar este povo na terra que lhe prometeu com juramento, os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tem falado, dizendo: o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo desde a terra do Egito até aqui. O castigo dado por Deus tornou-lhe o Senhor segundo a tua palavra. Eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram à minha voz. Nenhum deles verá a terra que, com juramento, prometi a seus pais. Nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar à terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Mudai amanhã de rumo e caminhai para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Depois disse o Senhor a Moisés e Arão: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tendo ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim, dize-lhes: por minha vida, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmuraste. Não encontrareis na terra a respeito do qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefone, e Josué, filho de Nun. Mas os vossos filhos, de que dizeis por presa serão, farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Porém, quando a vós outros, o vosso cadáver cairá neste deserto. Vossos filhos serão pastores neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto, segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando 1 ano. Levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e tereis experiências do meu desagrado. Eu, o Senhor, falei, assim farei, e a toda esta má congregação que se levantou contra mim neste deserto se consumirão, e aí falecerão. Os homens que Moisés mandara espiar a terra e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, esses mesmos homens que infamaram a terra morrerão de praga perante o Senhor.
Mas Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, sobreviveram. O povo derrotado em Horma. Falou Moisés estas palavras a todos os filhos de Israel, e o povo se contristou muito. Levantaram-se pela manhã de madrugada e subiram ao cimo do monte, dizendo: Eis-nos aqui, e subiremos ao lugar que o Senhor tem prometido, porquanto havemos pecado. Porém Moisés respondeu: Por que transgredis o mandado do Senhor? Pois isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus ali estão diante de vós, e caireis à espada, pois uma vez que vos desviastes do Senhor, o Senhor não será convosco. Contudo, temerariamente tentaram subir ao cimo do monte, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram, derrotando-os até Horma. Capítulo 15. Leis e respeito de ofertas. Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrardes nas terras das vossas habitações, que eu vos hei de dar, e ao Senhor fizerdes oferta queimada, holocausto ou sacrifício, em cumprimento de um voto, ou em oferta voluntária, ou nas vossas festas fixas, apresentardes ao Senhor aroma agradável com o sacrifício de gado e ovelhas, então aquele que apresentar a sua oferta ao Senhor, por oferta de manjares, trará a 10ª parte de um efa de flor de farinha, misturada com a 4ª parte de um hin de azeite e de vinho para libação. Prepararás a 4ª parte de um hin para cada cordeiro, além do holocausto ou do sacrifício. Para cada carneiro prepararás uma oferta de manjares de 2/10 de uma efa de flor de farinha, misturada com a 1/3 parte de um hin de azeite e de vinho para libação. Oferecerás a 1/3 parte de um hin ao Senhor em aroma agradável. Quando preparares novilho para holocausto ou sacrifício em cumprimento de um voto ou um sacrifício pacífico ao Senhor, com o novilho trarás uma oferta de manjares de 3/10 de um efa de flor de farinha, misturada com a metade de um hin de azeite, e de vinho para libação trarás a metade de um hin, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Assim se fará com todos os novilhos, carneiros, cordeiros e bode, segundo o número que oferecerdes, assim o fareis para cada um. Todos os naturais assim farão estas coisas, trazendo oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se também morar convosco algum estrangeiro, ou quem quer que estiver entre vós durante as vossas gerações, e trouxer uma oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, como vós fizerdes, assim fará ele. Quando a congregação haja apenas um estatuto, tanto para vós outros como para estrangeiro, que morar entre vós, por estatuto perpétuo das vossas gerações, como vós sois, assim será o estrangeiro perante o Senhor. A mesma lei, o mesmo rito haverá para vós outros e para o estrangeiro que mora convosco. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando chegardes à terra em que vos farei entrar, ao comerdes do pão da terra,
apresentareis ofertas ao Senhor. Das primícias da vossa farinha grossa apresentareis um bolo como oferta da era, assim o apresentareis. Das primícias da vossa farinha grossa apresentareis ao Senhor, oferta das vossas gerações, os sacrifícios pelos pecados por ignorância. Quando errardes e não cumprirdes todos estes mandamentos que o Senhor falou a Moisés, sim, todo quanto o Senhor vos tem mandado por Moisés, desde o dia em que o Senhor ordenar, e daí em diante, nas vossas gerações, será que, quando se fizer algumas coisas por ignorância e forem encobertas os olhos da congregação, toda a congregação oferecerá um novilho para holocausto de aroma agradável ao Senhor, com a sua oferta de manjares e libação, segundo o rito de um bode, para oferta pelo pecado. O sacerdote fará expiação por toda a congregação dos filhos de Israel, e lhes será perdoado, porquanto foi erro, e trouxeram a sua oferta queimado ao Senhor, e a sua oferta pelo pecado perante o Senhor, por causa do seu erro. Será, pois, perdoado a toda a congregação dos filhos de Israel, e mais ao estrangeiro que habita rio meio deles. Pois no erro foi envolvido todo o povo. Se alguma pessoa pecar por ignorância, apresentará uma cabra de 1 ano como oferta pelo pecado. O sacerdote fará expiação pela pessoa que errou. Quanto pecar por ignorância perante o Senhor, fazendo expiação por ela, e lhe será perdoado. Para o natural dos filhos de Israel e para os estrangeiros que no meio deles habita, tereis a mesma lei para aquele que isso fizer por ignorância. Mas a pessoa que fizer alguma coisa atrevidamente, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injuria ao Senhor. Tal pessoa será eliminada do meio do seu povo, pois desprezou a palavra do Senhor e violou o seu mandamento. Será eliminada essa pessoa e a sua iniquidade será sobre ela. Castigo pela violação do sábado. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. Os que o acharam apanhando lenha o trouxeram a Moisés e a Arão, e a toda a congregação meteram-no em guarda, porquanto ainda não estava declarando o que se lhe devia fazer. Então disse o Senhor a Moisés: tal homem será morto. Toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Levou-o, pois, toda a congregação para fora do arraial, e o apedrejaram, e ele morreu, como o Senhor ordenara a Moisés. A lei acerca das borlas das vestes. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes que nos cantos das suas vestes façam borlas pelas suas gerações, e as borlas em cada canto, presas por um cordão azul. E as borlas estarão ali para que, vendo-as, os lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. Não seguireis os desejos do vosso coração, nem os dos vossos olhos, após os quais andais adulterando, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os cumprais, e santos sereis ao vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito para vos ser por Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Chegamos ao final desses 3 capítulos de hoje, 13, 14 e 15 do livro de Números. Café e gole com a Celeste. Irmãos, muitas vezes os gigantes que enfrentamos parecem maiores do que nossas forças. Eu falo isso por experiências, mas nunca serão maiores do que o Deus que caminha conosco. Se Deus prometeu,
nós devemos continuar avançando. Não permita que o medo roube aquilo que Deus preparou para a sua vida. A fé não ignora os gigantes. Ela olha para um Deus infinitamente maior, um Deus grandão. Pai querido, muito obrigado por esse ensinamento. Senhor, fortalece a nossa fé nessa manhã. Ajuda-nos a confiar nas tuas promessas, mesmo quando as circunstâncias parecem difíceis. E livra-nos da incredulidade, nos ensina a caminhar com coragem, sabendo que tu estás conosco em todo o tempo, em nome de Jesus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde e fortalece a nossa fé diante dos desafios e que nosso coração permaneça firme nas promessas do Senhor e que possamos caminhar todos os dias confiando na vitória que o Senhor Jesus já preparou para nós, em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações e deixe a sua curtida e seu pedido de oração. Deus te abençoe grande e poderosamente. Até amanhã para mais 3 capítulos de Números.